Eu mesmo coloquei esse documento aí. Esse documento não prova nada, prova só que o Coringa é um filho da puta. Carlos Ruas, Emílio. o Christopher Nolan vai estragar mais uma história, você sabia? Ele vai fazer Troia! Vai ser uma merda. Não, ele vai fazer Odisseia. a Ilíada. A Ilíada. Eu já tô me embananando, a Odisseia. Ele vai fazer a Odisseia. Ele vai estragar mais uma história, só que já agora... tá polêmico. Antes eram as histórias que ele inventava, que eram horríveis. Agora Ele vai reinventar. Ele vai reinventar uma história que vai ser... Já reinventou um capacete no Exato, trailer. já Tem é... o Oppenheimer também, que ele também já reinventou. E também estragou, porque o Oppenheimer já tava na época nem de assistir os filmes dele. Você gostou de Que Oppenheimer? isso, cara, eu curto o Nolan. Você gosta do Nolan? Eu também gosto do Nolan. Eu gosto muito da origem, principalmente. Cara, sabe qual que é o problema que eu tenho com a origem, antes da gente entrar em Idade do Bronze e tudo mais? Pega no pé do Nolan só pra aparecer. Não gostei. Só pra ficar não é. do contra. Eu acho a origem um filme bem filmado. Agora você imagina assim, ó, vou te fazer uma proposta. Lá vamos nós. O sonho é um lugar que qualquer coisa pode acontecer, não é? O Nolan é zero criativo no sonho. Concordo. É zero criativo. É o que O não sonho fez da origem versus o sonho dos filmes do David Lynch é... Por exemplo, sabe, a criatividade do que acontece no sonho é zero. É o cara pegar uma arma menor e trocar por uma arma maior. Nossa, que Se criativo. desse o sonho para produtores de sonho divertidamente, ia ser mais criativo. Muito Os mais pôneis lá, criativo. tal, Inclusive é um mau sinal para o cara fazer Odisseia, que é um negócio bem espetacular, fantástico, e o Nolan realmente não tem muito um tato fantástico. O fantástico dele é bem realista, né? Por exemplo, que é o que todo mundo elogia dos filmes do Batman. Eu gosto muito do primeiro. Eu acho a trilogia Melhor do que o Nolan... segundo? Eu acho melhor que o segundo, porque eu acho a história do primeiro mais coerente do que o do segundo. Eu acho que o segundo... Eu gosto do segundo, não vou ser hipócrita. Você gosta dizer do que eu não Coringa, gosto. né? É, Acho que então, você gosta do Coringa, você não gosta tanto do filme do o Heath Batman. Ledger Isso. rouba Eu a acho cena, que né? como filme, como unidade, o filme do Batman, o segundo filme, de novo, a galera me odeia por isso. Ele tem muitas coincidências pra acontecer pro filme funcionar. E aí é um filme que tenta ser realista sem ser realista, e aí isso me perde, entendeu? Por isso que Batman, pra mim, o que eu gosto de verdade são dos filmes, dos 3 primeiros filmes do... Feira da Fruta. Feira da Fruta Esse é o melhor. certamente é o melhor. Não se preocupem, rapazes. Eu mesmo coloquei esse documento aí. Esse documento não prova nada, prova só que o Coringa é um filho da puta. Do Tim Burton. Ah, do Tim Burton, com o Michael Keaton. Cara, tá. porque são os Esse filmes foi- que vão pra zoeira. E assim, ele se admite como, tá bom, Ele o não se pinguim... compromete com a seriedade, O pinguim né? anda igual um pinguim. E tá bom. Vira um gótico surreal. Vira um ali, né? gótico surreal. E aí, não é real, tá bom. Batman no Fantástico Mundo de Jack. Exato, mas não era sobre isso que a gente ia falar. A gente ia falar sobre Troia. E aí a gente, na verdade, a gente vai tentar misturar a Troia com um pouquinho de fim da Idade do Bronze, que foi uma ideia que eu vou colocar já a primeira pergunta. Por que essas coisas fazem sentido juntas? Porque no meu imaginário, principalmente montado a partir de filmes, isso não faz muito sentido, porque os filmes eles não relatam isso tão bem como que essa junção funciona, ou ela não funciona. Mas vamos definir também o que é a Idade do Bronze. Isso, acho que esse aqui é o ponto do que a gente Tá. tá falando e por que Troia... A gente vai começar com a Ajuda- Idade do Bronze ou começa com Troia e chega no Bronze? Vocês que sabem, eu não tenho a menor ideia do Aí que chega estão no falando. Bronze, porque Troia Eu acho que a gente pode eu não falar sei. de Troia e quando for pertinente a gente vai acabar falando sobre Eu Idade acho do que já dá Bronze. pra juntar no começo, porque é o seguinte, eu acho que dá a gente pode argumentar que, lógico que vai ter um debate acadêmico e tudo mais, mas que as lembranças que os gregos bem depois vão ter sobre o que aconteceu na Guerra de Troia, o que teria acontecido na Guerra de Troia, se confundem com a lembrança do colapso do final da Idade do Bronze, que é o primeiro grande colapso de civilizações que a gente tem notícia, quando já tem escrita, quando já tem cidades, estados e tal. É o primeiro grande colapso civilizacional. E a destruição de Troia, que os gregos lembram como uma briga ali muito mais pessoal, a Helena foi roubada, Menelau Corno, não sei quem, aquela. A destruição da cidade em si, pelo que a gente descobriu com arqueologia e tudo mais, tá muito ligada justamente a esse colapso da Idade do Bronze. Eu acho que para esse é o definir lance. cronologicamente, colocar isso numa 1200 linha do tempo, acho que isso 1200 ajuda. a.C. 1200 a.C. mais ou menos. Isso, porque Beleza? a história clássica da Guerra de Troia é a Ilíada de Homero, que foi escrita muito depois do evento. Exato. Que ainda tem a discussão se o evento aconteceu ou não, mas a gente Que chega era lá. isso que eu ia perguntar. O texto de Homero é de mais ou menos 800, quem sabe até mais ou menos 700, não dá pra saber exatamente. Mas por ali, Homero escreve esse texto que, muito provavelmente, a maior parte dele já tinha sido construído pelos caras, os aedos, os caras que Tradição narravam oral, isso muito oralmente, longa, né? que eram meio que quase repentistas gregos, assim, improvisavam um bocado também em cima de temas antigos. E aí a história da Ilíada, que Homero registra da forma como a gente conhece hoje, na Ilíada, teria acontecido, se passa por volta de 1200
antes de Cristo. Tá. Então e ela vai ser escrita em 800 depois, é tem isso? quase meio milênio. Não, 800 antes de Cristo também. São 400, 500 anos de diferença. Isso, tá. exatamente. Bastante tempo, né? Bastante gerações passaram. Inclusive, a história da Guerra de Troia se passaria na Idade do Bronze, Tá. que é quando as ferramentas, as armas, armaduras, etc., eram principalmente de bronze. E quando Homero tá Homero escrevendo... escreve já no período da Idade do Ferro. Ah, tá, perfeito. Já é outra idade, por isso que você não tem só essa... muda o material, mas muda a forma de sociedade. Tá. Porque aconteceu o colapso da Era do Bronze e a região ali, isso acontece em várias regiões, mas especificamente na região da Grécia continental, chamada civilização micênica, os caras que antes era o poder mais centralizado, reis muito fortes, etc., isso já fragmenta muito. Então, nos tempos de Homero, os tempos em que Homero viveu, ele não vivia o tipo de coisa que teria acontecido em 1200. Então isso é útil até para saber o quanto que a Guerra de Troia é factível, historicamente ou não, por essa comparação que a gente faz. Tipo assim, talvez tenha coisas que não fariam sentido para Homero, então se ele fala isso, talvez tenha acontecido mesmo. Porque se ele estivesse inventando tudo, ele faria mais tudo seria com mais ou menos Idade do Ferro. Claro. Mas se tem umas coisas de Idade do Bronze, talvez isso remetam à memória, etc. Então a gente vai chegar nisso aí. Arqueologicamente, a primeira pergunta que eu vou fazer, e aí é um biólogo perguntando, nunca estudei isso de verdade. Troia existiu como uma cidade, ou não? Ou O problema é que isso... existiram Troias demais, porque existiram 9 Troias. Aí você vai ver Troia significa cidade, ou seja, toda cidade era Troia. Não, eu tô sacaneando. É um lugar. Assim, também, de novo, a identificação com a Troia de Homero não é 100%, vai ter debate, mas a gente pode dizer que a maioria dos historiadores e arqueólogos vai dizer que o lugar que no século XIX foi escavado por um alemão, inclusive muito picareta, chamado Heinrich Schliemann, que fica no sudoeste da atual Turquia. Noroeste. É noroeste. É Isso, noroeste. é Desculpa, noroeste. Perdão, Próximo noroeste. do estreito de Dardanelos antigo, tem né? razão, tem Eles razão. pontam. Noroeste. Tô pensando... Noroeste. Você atravessa um pouquinho o mar, você já chega na Grécia. Esse lugar seria a Troia que o Homero imaginava e tudo mais. Que é um lugar que foi ocupado... Então, como são 9 Troias, tem a ocupação desde o finalzinho do Neolítico, então desde o finalzinho da Idade da Pedra Polida, digamos, né, para usar o termo popular. E tem vários colapsos e abandonos, às vezes não necessariamente por guerra, mas tem um que corresponde à data, que seria a data do Homero, e depois reconstroem a cidade algumas vezes e ela continua sendo ocupada até a época romana e até um pedacinho da época bizantina, que seria a nona Troia. Essa é a Troia 9, essa bem tardia. Não, então você fala de 9 Troias porque existiram 9 porque Troias uma em cima da outra, uma em cima da outra. Não, porque a hora que você falou 9 Troias, eu imaginei geograficamente locais diferentes. É verdade, eu pensei, eu achando que é É o mesmo ponto. Só que as pessoas abandonam aquele local, aí aquilo entra em ruínas, o teto cai, etc. Quando alguém ocupa aquilo de novo, constrói sobre a cidade que tinha existido, e você vai acumulando essas camadas. Né? Então você escava você tem 9 camadas de Troias históricas acontecendo no mesmo lugar. E tem a Troia Zero também, que é uma possibilidade, um extrato que tornaria a coisa dessa. Porque, e aí se encontrarem um acima disso, seria a Troia -1, né? Porque... E aí você teria essas 9 Troias e no meio tem uma que corresponderia à mesma época e que também foi abandonada por alguma razão. Parece que seria a Troia 7. Tá. E essa parece que foi... mais especificamente. 7A ou 7B? Nossa, eu acho que é a 7B. Você começa a dividir, porque daí... Porque realmente tem as subdivisões. Mas... Então, que bate com a época. E uma coisa legal de falar também é... Vai criando um morro artificial. Sim. Então, o que o pessoal chama no Oriente Médio de Tel, que muitos lugares, tem na Mesopotâmia, tem na Israel e Palestina, tem um monte de lugar que você vai... É tanto tempo a ocupação que as pessoas vão criando um morro artificial que é só de ocupação humana, até que o bagulho fica alto e vira uma cidadela. Porque tem de tanta coisa que construiu uma em cima da outra. Uma cidadela num morro artificial. De um morro artificial que embaixo é cerâmica e muro e não sei o que, não sei o que lá. E aí, então tá bom. Então a gente consegue estabelecer historicamente que naquele lugar previsto existiu uma cidade que se chamava Troia. Então isso é um fato histórico. Existiu uma cidade... É porque os nomes... Na Ilíada, quando você lê a Ilíada, primeiro, Ilíada, não deveria chamar Troida, talvez? É verdade. É Ilíada por causa de Ilion. Que é o nome da cidadela propriamente, ou seja, o centro daquela região. Só que você tem outras cidades troianas. Quando você lê a história, a gente poderia até falar o que é a história, um pouco do enredo da Guerra de Troia, né? Sim, sim. A gente já fala agora de uma vez? Vai lá. Pro vídeo ficar curto, mas a gente pode... Vai lá, só vai. Super resumido. Você tem... O problema é que tem várias versões também, né? Mas assim, vamos pegar. Os gregos têm uma figura que é Helena, sim, de Esparta. Ou Helena Argiva. É Helena que é a esposa de Menelau, que é o rei de Esparta. Então a gente está falando dos gregos, né? E essa mulher, ou ela é capturada, ou ela vai mais ou menos enfeitiçada por os encantos de Afrodite, dependendo da versão que você quiser, e ela vai parar com Alexandre ou Paris de Troia, um príncipe troiano, e aí
todos os homens tinham jurado proteger a honra daquele que ganhasse o coração ali de Helena antes, lá na Grécia. Então, por causa desse pacto que eles tinham feito, todos os pretendentes tinham feito esse pacto, todos os povos ali na Grécia se juntam para resgatar Helena e vingar Menelau de certa forma, né? Então tem essa coalizão grega, que são povos diversos, né? São cidades diversas, e eles vão atacar então Troia e eles fazem um cerco. Então a Ilíada conta o 9º ano do cerco. Perfeito. Basicamente. Que tem 10 anos no total. Um cerco de 10 anos que termina lá com o cavalo de Troia, etc., que nem aparece direito na Ilíada. Mas então você tem gregos versus esses troianos, mas são os gregos que estão lá. A guerra não acontece na Grécia, ela acontece no cerco de Troia, que seria essa região no noroeste da Turquia, né, da atual Turquia. E aí, por que eu comecei falando tudo isso antes de... Não, que você falou que era interessante a Só gente pra falar dar- do só pra dar- enredo pra eu gente falando de contextualizar Ilion. isso. Então, essa guerra, ela acontece... Então, se é um cerco, como é que os caras estão guerreando? Porque existem outras cidades troianas, na região da Troade, que é uma região maior, onde está a cidadela de Ilion, que acontecem as batalhas de fato. Tá. Mas eles só entram de fato em Ilion, lá com o Perfeito. cavalo e tal. E até outras regiões mais distantes também da Ásia Menor também se aliam contra, não só na Troade, mas também acho que vem gente da Panfilha, vem Sim. gente... Então, todos os pedacinhos ali do que seria a Turquia hoje em volta também o pessoal se Tá, junta mas pra isso a gente ajudar. tá falando de Ilíada e não tá falando necessariamente de evidência arqueológica. Não, Calma. A gente Então, tá falando pra gente chegar da lá. ficção. Então você tem... É porque a gente começou a falar isso por causa dos nomes Ilíada Isso, e isso. Troia, se isso aparece. Mas então você tem Ilion, que é essa cidadela, e você tem Troia, que é a região maior. Às vezes esses termos são usados de forma intercambiável. Beleza. Aí, esses nomes, eles aparecem na documentação hitita, Tá. que é um outro povo que ocupava a antiga Anatólia, a região da Turquia, mas praticamente toda a região da Turquia é um império gigantesco, muito mais poderoso do que os gregos da época, muito mais poderoso do que os troianos ali, que rivalizava com o Egito, né? E os hititas, eles escrevem sobre uma cidade chamada Wilusa. Wilusa, isso. E na Ilíada você tem o termo Ilion. O desenvolvimento da língua, você sabe que na forma do grego mais antigo, aquilo seria Wilion. Tá. O W, tinha um W que caiu. É uma letra que cai. É. Então, esse Wilion com Wilusa e Tita aponta Que é a mesma cidade. para aquela região. E a próprio nome Troia e Troade também tem um correspondente no hitita, Que né? é Taruísa, uma coisa assim. Isso. Ou Trauísa também. E os próprios povos, o Homero, é interessante que quando você for ler a Ilíada, eu recomendo fortemente que leia a Ilíada e a Odisseia, mas na Ilíada você não vai encontrar o termo grego, hora nenhuma. Você encontra o Aquiles e todos esses heróis gregos que a gente conhece, eles são chamados de aqueus ou argivos ou dánaos. São os 3 termos principais que são usados por Homero para essas pessoas da Grécia ali. E esses nomes você também encontra termos muito parecidos na documentação hitita. Tá. Então você tem os Arriaua, que seriam correspondente aos aqueus, se você tem os Danuna, seriam equivalente aos Dánaos. Então, por essa comparação linguística, você consegue tentar cercar, assim, mais ou menos onde que seria a realidade histórica de onde emergiram essa poesia, né, o ciclo épico. Não é só o Homero que escreve sobre a Guerra de Troia, né? Tem vários outros autores, vários outros textos que sobreviveram de forma mais fragmentar, mas eles estão lá, então você consegue cercar mais ou menos um lastro histórico, né? Pra pelo menos a história da cidade guerra. ter existido e daí depois pra guerra ter existido também. Exato. O Henrique falou também do Paris, que também é chamado de Alexandre, também na documentação hitita tem um tal de Alaxando, Tá. que parece bastante até com Alexandros, que é a forma grega de Alexandre, né? E essa figura ela não pode corresponder exatamente Porque com ele Alexandre. é mais antigo, né? Ela não bate cronologicamente, mas pode ter inspirado, né? Pode ser um nome ginástico, sei lá. E ele é um rei também no documento, quando na verdade ele é um príncipe e morre antes, spoiler da Ilíada. Spoiler da Ilíada aí fica Mas difícil. ele morre, ele não se torna rei. E é interessante outra coisa sobre esse Alaxando de Wilusa, né, que seria mais ou menos o Alexandre de Ilion, que seria o Paris de Troia. No documento em que esse cara aparece, é um documento meio de que tem uma, não sei se é uma aliança, se é uma coisa meio comercial, mas sempre nesses documentos que você vai dar a sua palavra, você invoca os deuses como testemunhas, porque se você rompe, se você não é fiel àquilo que você prometeu, Vem você vai maldição sofrer em as cima. maldições, e se você cumprir, você recebe as bênçãos. Isso é muito comum no Antigo Oriente e em várias culturas. Nesse texto, o Alexandre de Troia, vamos colocar, né, o Alaxando de Wilusa, ele jura por 3 deuses. Um deles é um nome muito parecido
com Apolo. Então você tem também, e a gente estava falando em outros episódios aqui, como é que é fluida essa questão dos deuses, né? Uhum. Então é muito provável que naquela região ali da Turquia próxima à Grécia existisse um culto correspondente ao culto de Apolo, e o nome é muito parecido. E Apolo está do lado dos troianos na história da Ilíada. É um dos principais deuses que aparece do lado dos troianos, porque a Ilíada, talvez não apareça tanto na Odisseia do Nolan, né? E não apareceu no filme Troia. Super realista. No filme Troia você não tem os deuses, sim, né? Sim, não tem nada. E aí você fica, a história perde a sua parte mais interessante. Mas os deuses participam da guerra ativamente, né? Não só atrás da cortina, mas muitas vezes intervêm. Tem alguns... Batem e apanham, inclusive. Exato. Tanto batem quanto apanham os deuses na própria, Tem dos humanos, às vezes. Tem um herói que é o Diomedes, que ele fere Afrodite e fere Ares, o próprio deus da guerra. Então eles estão totalmente no meio da... envolvidos nesse jogo de tabuleiro, né? Totalmente, Às vezes eles estão jogando com as peças distantes, às vezes eles entram para participar. Eu acho interessante E isso. Apolo é o campeão, um dos campeões, assim, dos troianos. Né? Como que a fantasia se mistura com a realidade, digamos assim. Porque, digamos assim, pela arqueologia realmente ocorreu um conflito ali, ocorreu uma guerra ali, mas um texto de 400 anos depois, quando começou a realmente ter os primeiros registros, você vê uma mistura entre, né, os deuses que ocasionou, uma treta dos deuses que ocasionou esse conflito, ou seja, ocorre uma justificativa utilizando divindades para justificar X e Y para aquele fato ter ocorrido ou não, e fatos que na arqueologia foram sim identificados, mas essa mistura que vai ocorrendo geracional, eu acho muito interessante quando essas coisas se misturam. Não, e mais tarde aparece até um esquema de Zeus dando uma de Thanos, porque uma das explicações mitológicas que aparece depois na Grécia é que Zeus arquiteta a Guerra de Troia para diminuir um pouco a população da Terra, que tinha gente demais, não sei o quê. Que é um tema que aparece até nos mitos babilônicos também, né? No dilúvio babilônico é um pouco isso. Mas eu ia acrescentar uma coisa que você falou, que acho que pra mim até é uma justificativa melhor. Quando você vai ler alguns livros, eu não sei se o Bernard Cornwell faz isso, mas eu acho que ele faz. Cara, quando você fala de guerra é um negócio nojento, sujo, porco e feio. Então a gente fala assim, parede de escudos. A gente fica louvando a parede de escudos. Cara, a parede de escudos era um bando de gente segurando as espadas que pareciam uns tacape, empurrando um ao outro, e dava 10 minutos, tava todo mundo morto, enlameado, tudo sujo, um cheiro de cocô, porque tava todo mundo furado e todo mundo arrebentado. E eu vender essa ideia como algo glamuroso é difícil pra cacete. Eu vou escrever assim, a gente ficou meia hora um empurrando o outro ali no meio. Então a hora que você transforma isso em ficção, você também dá um glamour para aquele momento histórico, que não é só de distanciamento, é um negócio que para você dá até um sentido para aquele negócio, porque, cara, se não é um bando de gente num campo aberto, a gente falou isso de Culloden, a gente foi até Culloden. Cara, Culloden é no norte da Inglaterra, num descampado que só tem gelo. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, se eu tô nessa guerra, eu vou falar pros caras, fica com essa merda aí, cara, por que eu vou querer lutar por esse negócio? Então acho que também tem esse negócio de você criar essa mítica pra justificar aquilo que aconteceu também. Mas a explicação é simples, Emily, sabe qual que é? É. Porque esse tipo de texto é escrito por e para aristocratas. Exato, cara, né? também, que né? Que em geral não é quem tá se ferrando mais. E inclusive na Ilíada não tem shield wall, não tem muralha de escudo, porque a lógica é justamente pra ficar mais glorioso, mas são combates singulares. Quer dizer, são duelos 1 a 1 dos grandes heróis, tal, que não acontecem numa guerra real, pode talvez. até acontecer, mas assim, não é a regra. E que você valoriza muito o outro lado também. Então, pra você valorizar aquela vitória, você valoriza o oponente. Claro. Então sempre tem aquela... Inclusive tem figuras do lado de Troia que são semideuses, que são filhos de Zeus também. Então você tem esse exagero, né? Essa glorificação, embelezamento da memória, ela acontece para os dois lados. Como você disse, porque daí a sua vitória fica mais bonita maior ainda, né? Bater em gente fraca não é tão glorioso assim. E para contextualizar esse glamour, que foi o que me cativou para me interessar pela Guerra de Troia. Porque assim, o início dela, segundo a fé grega, resumindo bem, foi um casamento que teve no reino dos céus, do panteão grego, e aí a deusa Ares, que era a deusa da discórdia, não foi convidada. Então, assim, nunca deixe de convidar a deusa da discórdia pro seu casamento. Isso não costuma funcionar. Não foi uma ideia das mais brilhantes, deixar a mulher de fora. Ela fica puta e ela vai no casamento. Ela vai no casamento e tá numa mesa ali do casamento as deusas mais sinistras do Olimpo grego, né? Você tem ali Afrodite, você tem Hera e você tem a Atena. E aí ela chega com um pomo de ouro, uma maçã dourada, coloca no meio da mesa e fala, é um presente para a mais bela.
tchau. Ela só faz esse gesto. E isso gera o caos. Porque aquelas deusas em suas vaidades começam a competir. Não, essa maçã é minha, porque eu sou a mais bela. Não, eu sou a mais bela. E começa a ter essa treta, e elas resolvem essa treta pegando um mortal, que é o Paris, e chegando pra ele falando, olha, a gente escolheu que você vai decidir quem é a mais bela. E aí, meu irmão? Quem que é a mais bela, hein? Quem que é a mais bela? E ele desesperado, né? E cada uma começa a barganhar com ele. Começa a Te era... dou isso aqui, hein? Vou te dar poder. Sabe, Atena, vou te dar sabedoria. E aí, Afrodite, vou te dar a mulher mais gostosa do mundo. E aí o Paris... Safadinho. Eu com a outra quero cabeça. a mulher mais bonita do mundo. Ela falou, tá bom. Então, ó, plim, pronto. Quando ela tiver, ela vai se apaixonar por você. Não disse que eu ia trazer ela pra cá. Quem que é? Helena de Esparta. Helena de Esparta. E aí ele vai lá pra pegar ela, e aí meio que sequestra ela e leva pra Troia. E aí o bicho pega. Isso gera um conflito político, né, dos imperadores. Aí fala, não, que isso, minha filha foi raptada, vamos lá entrar em guerra com eles. E assim inicia-se a Guerra de Troia. Mas olha como eles dão um contexto divino para que essa guerra tenha começado. Eu acho muito interessante. E pior que tem um problema de cronologia mitológica aí, porque esse casamento, sabe de quem que é esse casamento? De quem que era esse casamento? Do cara que vai ser o pai do Aquiles. Olha Que vai lutar na guerra. Só que na hora do casamento, o Paris já pegou e já raptou o Paris deve ter dado um tempo. Eu vou esperar uns 15 anos pra raptar a Helena. Só se for pra dar tempo do Aquiles ser concebido, nascer e lutar. É uma novela Mas mexicana. ele é filho de uma deusa, então... assim, tem essa também. É porque é verdade, os filhos de Deus crescem mais rápido. De fato, crescem mais rápido. Então foram só 5 anos. Pode ser 5 anos. Tem esse Tem aspecto. razão. Eu tô criticando o cânone injustamente. Exatamente. Eu ia fazer a Você pergunta. tá com um racionalismo muito noliano, assim, né? Exato, Tem que... sabe? Que fantasia mais permissiva. E o pior é que o cara tenta fazer um filme realista e erra até o capacete, mas tudo bem, vamos voltar. Sou o Batman, sou o cara, tenho um tanquinho. Falando em capacete, inclusive. Justamente o que a gente vê no Homero e não vê no Nolan, alguns aspectos, pelo menos, da cultura material que refletem a Idade do Bronze e não a Idade do Ferro, onde o Homero tá. Então as armas do Homero são todas de bronze. Tá. Fora, às vezes, os pregos que prendem a lâmina ao cabo da espada, que às vezes são de ferro. Tá. Mas as armas, em geral, são de ferro. Ele Mas fala... você tá falando de uma descrição desse material nesse nível, dele falar que a arma é de bronze. Ele tem alguma lembrança histórica ali que foi transmitida que ficou. Tá. Você tem uns exemplos bons que são o escudo de Ajax. Ajax é um dos heróis do lado dos gregos, que é descrito como um escudo que é como se fosse uma torre, que vai de cima até o chão. Uhum. Esse tipo de escudo não era utilizado nos tempos de Homero, mas há registros arqueológicos desse escudo, um escudo realmente bem grande, que era utilizado nos tempos ali da Idade do Bronze. Outro exemplo, o elmo, né? Além dos elmos de bronze, você tem um elmo específico, que é um elmo com presas de javali. Isso foi encontrado, não é característico dos tempos de Homero, e foi encontrado arqueologicamente isso. E eu acho que tem afresco também, não tem? Eu acho que tem algum afresco... A imagem talvez, do elmo, né? Alguma pintura, eu acho que talvez seja em Pilos, que tem também. Não sei. Um cara com elmo desses na cabeça. Editor, se vira aí. E vocês tinham comentado uma coisa, e aí é uma dúvida que eu tenho, que é, você tá falando de colapso da Idade do Bronze, e aí o surgimento de uma idade depois que a gente vai definir como Idade do Ferro. É importante dizer para as pessoas que ninguém chamava a Idade do Bronze de Idade do Bronze, ninguém chamava a Idade do Ferro. Nós estamos na Idade do Bronze? Olha, faltam 10 minutos para acabar, Idade do Ferro. Isso é a gente, historiadores, depois definindo períodos. Mas uma dúvida que eu sempre tive eu já tinha estudado sobre o colapso, mas por que a gente fala em colapso? Porque não é só uma substituição tecnológica? Não sei se a minha pergunta faz sentido e por que a gente define isso como um colapso em que a gente colocaria historicamente Troia acontecendo no meio dessa história. O que acontece? É porque você encontra naquela região do Mediterrâneo Oriental, vamos pegar, do Egito, aí a região ali do Levante, né, a antiga região de Canaã, onde está Israel, Judá, recentemente Palestina, o que a gente chama de territórios palestinos, Israel, Líbano, Síria, a Síria mesmo, um pouco mais ao norte, a Anatólia, né, Turquia, a Grécia Antiga é Oriente, fundamentalmente, os gregos não tem nada a ver com quem está na Espanha, quem está na Alemanha, com quem está na Inglaterra, tem muito mais a ver com egípcios. Mas Henrique, eles dão a base de tudo que a gente acredita do Ocidente, você vai falar... Eu sou muito
debochada. A base do Ocidente é o Oriente, né? Exato. A Grécia também, tanto a Grécia continental quanto a ilha de Creta, que são culturas diferentes, né, civilizações minoica e micênica. Em toda essa região, por volta do ano 1200, mais ou menos, você percebe mudanças muito significativas. Tá. E aí tem um debate de se é meio que uma coincidência, se são lugares que estão caindo ali por processos internos e quando a gente olha, a gente acaba forçando a barra e amarrando isso num processo histórico único, ou se de fato há algum fator macro ali que explica essas mudanças todas ao mesmo tempo. Ou vários fatores, né? Ou vários. A tempestade perfeita de A fatores. tempestade perfeita, como diz o Eric Klein, né, um historiador, é um conjunto, tudo que podia dar errado, deu errado. Fome, invasões, que muitas vezes são consequência de, às vezes, uma seca acontecendo numa região, os povos estão migrando ali, às vezes chegam de forma mais bélica e você tem guerras. Às vezes chegam na forma de migração, isso gera atritos com populações locais também. Então você tem terremotos, uma coisa que é chamada de tempestade de terremotos. É quando você tem uma sequência muito de terremotos sem intervalo e que isso, pro ponto de vista de você manter uma sociedade, é muito complicado, porque se tem um terremoto e passa um tempo bacana, você consegue restabelecer a sociedade tal como ela era antes. Mas se acontece um terremoto, você começa a mexer, começa a erguer as casas de novo, e vem outro terremoto, e depois outro, e depois outro, depois outro, você tem um colapso, né? Então, assim, é fantástico o trabalho arqueológico, inclusive, sobre isso, que inclui várias formas de evidência palinológica, com pólen antigo, espeleotemas, né? Coisas de cavernas ali, estalagmites, estalactites, uma série de evidências textuais. Você percebe um período de seca muito longo naquela região que pode explicar muito desse processo. Então, enfim. Inclusive, a evidência mais forte da seca é da própria Anatólia, né? Do Império Hitita mesmo. Sim. Que tá ali do lado de Troia. Que era um império poderosíssimo, e você vê os caras pedindo cereais pro Egito, adversários históricos dele, porque os caras estão passando fome. Uma questão de vida e morte. O próprio Ugarit, que a gente falou em outro episódio sobre o povo que adorava El, Baal, Asherá. O Ugarit é o local que tem as fontes escritas mais dramáticas desse colapso, que estão pedindo socorro para todo mundo e parece que não receberam o socorro e realmente eles são somem da história em 1200. Acho que tem a frase: nossos soldados estão no lugar X e nossa frota está no lugar Y. A gente já não tem ninguém pra defender a gente aqui. Tipo, literalmente escrito uma carta dos caras pedindo ajuda. Muito louco. Os egípcios nesse período falam de uns tais de povos do mar, povos que vêm do mar, que incluem uns tais de Pelesete, que talvez sejam os filisteus, né, de onde vem o nome Palestina. Então tem toda uma série de fatores ali que leva vários impérios que eram muito poderosos ao colapso. Tá. Então você tem os hititas, os grandes hititas, que lutaram a Batalha de Kadesh, uma batalha muito famosa com os egípcios, que eram grandiosos, de 1200 para frente. Cadê os hititas? Cadê os assírios? Depois eles vão se restabelecer, o Império Neo-Assírio, mas a Assíria mais antiga desaparece. O Ugarit desaparece. O Egito nunca mais o Egito está aí até hoje, né? Mas assim, o Egito nunca mais é o mesmo depois desse período. O período dos grandes faraós, expansionistas, do Ramsés, do Tutmés III, que é chamado de Napoleão egípcio. Eu gosto de chamar o Napoleão de Tutmés francês. Faz muito mais sentido, né? Mas você não tem mais esses caras. O Egito só vai encurtar, cada vez mais tímido nas suas investidas militares, políticas e tal. Então, assim, algo acontece, ou algos, né? Acontece. Algumas coisas acontecem ali por volta de 1200, em que aquela região nunca mais é a mesma. E no caso da Grécia, você tinha a civilização micênica, na Grécia continental, que tinha reis muito poderosos na cidade de Micenas. Como se os gregos fossem os reis gregos fossem mini faraós, né? Era uma coisa meio... Ou mini reis mesopotâmicos, muito burocrático e tudo... Economia muito fechadinha. Isso, tá? Nos palácios, né? São sociedades... É uma sociedade chamada palaciana, porque você tinha essa burocracia, esse poder muito centralizado nos palácios, que governava uma região maior, né? E depois desse período, você já tem uma fragmentação muito maior. Você não tem mais o que eles chamavam de Wanaks, que são esses grandes reis. Você tem figuras locais, tipo assim, quase que senhores tribais, líderes de clãs, que é o período já dos dóricos, jônicos e outros povos, né, que compõem o que a gente chama de gregos. Mas então tem essa efervescência assim naquela região, que ainda não é totalmente compreendida historicamente, arqueologicamente, mas é justamente nesse período que se passaria ali a Guerra de Troia, e pode ser, quando o Reinaldo falou das várias Troias, né, essa é outra coisa também. Qual que é a Troia da Guerra de Troia? Talvez tantas guerras tenham acontecido ali, que a história da Guerra de Troia é uma combinação de diferentes eventos também. Claro, faz sentido. O que eu explicaria, inclusive, se alaxando meio que fora do tempo, né? Você pode ter meio que como se fosse, igual você tem um livro que é longo demais, você faz uma adaptação, combina um personagem com o outro, né? Então pode ser que esses poemas tenham combinado várias guerras diferentes. E algumas dessas guerras podem ter sido guerras na região de Troia,
mas às vezes até com colaboração entre micênicos na Grécia e troianos contra os hititas, porque isso a gente sabe que aconteceu. Confederações ali no oeste da Anatólia para impedir os hititas de tomarem toda aquela região ali, né? Porque é uma região também muito importante comercialmente, porque as rotas, né, marítimas circulam por ali. Inclusive a posição de Troia, eu lembro que é no noroeste, só por causa porque isso é importante para entender. Você tem o Mar Mediterrâneo, né? E o Mar Mediterrâneo, ele se conecta com o Mar Negro. Mas ele se conecta com o Mar Negro por meio do Mar de Mármara, que eles chamavam de Helesponto na antiguidade, né? Que é um mar menorzinho, que está entre dois estreitos. E esse estreito, o estreito mais ao sul, que é o estreito de Dardanelos, ele está muito próximo de Troia. Então é como se Troia fossem os porteiros. Talvez Troia tenha sido grande por isso, inclusive. Um entreposto comercial. Um canal de Suez da vida. Exatamente. Se os caras decidem fechar... Lógico. Estreito de Hormuz da vida. Não e aí que os isso esteja acontecendo agora, né? E aí os hititas falam assim, não vai fechar não. Aí eles falam, vamos fechar sim. E aí os hititas vão lá e o pau quebra. E aí, às vezes, os micênicos, né, na Grécia, falam, quer que o canal abre ou fecha e junta com os troianos para impedir Então, assim, essa posição é muito estratégica, né, naquele mundo. Então, assim, meio que um resumo da ópera, assim, sem querer antecipar, né, o final do vídeo, mas a Guerra de Troia de fato aconteceu, talvez ela tenha acontecido tantas vezes. Várias, e o misto dessas lembranças, experiências que eram narradas oralmente, foi aos poucos ganhando a forma, né, que a gente conhece hoje, né? Que até mesmo que eu falo assim, a forma que a gente conhece hoje, tem formas que a gente conhece hoje, porque o Rua estava falando sobre o casamento de Peleu e Tétis, que tem a deusa da discórdia, etc. Você tem nas próprias fontes gregas uma versão mais noliana disso, muito menos imaginativa e criativa. Muito mais direta. Que o Alexandre de Troia, ou Paris de Troia, foi até Esparta para uma relação política. E quando ele chegou lá, ele se apaixonou por Helena, ou teve algum interesse ali em Helena, talvez até mesmo político, e sequestrou essa mulher. E sem nenhuma relação com Afrodite, nenhuma relação dela ser mais bela do que as outras. Mas você tem também essas versões. Então, mesmo na Grécia Antiga, era muito comum essa diferença de opiniões e de visões mais sóbrias, mais fantásticas, mais mitológicas sobre a Guerra de Troia. É até interessante dizer que hoje a gente responde, né? A Guerra de Troia aconteceu? Talvez, e vai para toda essa reflexão arqueológica. Se você perguntasse para um grego antigo, ele ia dizer que sim ou que não? A maior parte dos gregos dizia que sim, a guerra aconteceu. Alguns eram céticos sobre a participação de alguns deuses ou sobre os excessos, né? Mesmo na Grécia Antiga você já tinha autores ridicularizando Homero. Tem o Luciano de Samósata, que é um autor fantástico, inclusive. É muito menos conhecido do que deveria. Escreveu quase uma ficção científica, né? Uma viagem à lua e tal. E é esse texto, grego antigo. E é esse texto mesmo que eu vou falar sobre ele, que é ele chama As Histórias Verdadeiras, que é um título sacana. É lógico. O livro tem esse nome, das narrativas verdadeiras, das narrativas verídicas, mas ele só fala as coisas mais absurdas possíveis. Ele já tinha um sarcasmo ali, né? Não, altamente sarcástico. Um dos autores que ele está em mente, assim, quando ele escreve esse texto, tirando sarro desses épicos, é justamente o Homero. Por outro lado, você tinha pessoas que peregrinavam religiosamente ao túmulo de Aquiles. Então, se Aquiles, o grande herói da Guerra de Troia, o túmulo dele está sendo visitado, é um evento histórico. Sim. Inclusive o Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele praticamente fazia cosplay de Aquiles. Ele e o possível amante dele, o Efaístion, cosplay do Patroclo, do grande amigo do Aquiles. O Plutarco, quando ele escreve uma biografia de Alexandre, ele faz do Brad Pitt, ele só é sobrinho. É só sobrinho. Não dá pra ser assim, não dá pra ser amigo. Não tem jeito. Tudo bem. Mas é uma coisa parecida até, né, com o que a gente encontra hoje em relação pensa em Bíblia. Tem gente que tem uma relação com a Bíblia mais literalista, menos literalista. Tem gente que não acredita em nada na Bíblia, tem gente que acredita, mas é simbólico. Tem gente que... Da mesma forma, os gregos eram assim. E nessa questão da Guerra de Troia também. Os caras que a Guerra de Troia mais, digamos assim, sóbria... Os caras que a Guerra de Troia, de fato, aconteceu isso mesmo, os caras eram enormes, até mais exagerados do que Homero, de que Ájax era um gigante. Você encontra uma ossada de megafauna, né? E você fala que é o fêmur de um herói. Lógico. E por outro lado, você tem esses críticos. Então é muito interessante, não só a história da Guerra de Troia é muito interessante, mas a história de como lidaram com essa história também é muito interessante. Excelente. Só uma última pergunta antes da gente ir embora. Quando a gente fala, então, do estabelecimento da Idade do Ferro, a gente está falando da reconstrução dessas sociedades, inclusive. Do
ressurgimento Isso. desses reinos, da gente sair desse lugar mais fragmentado e daí esses novos reinos, essas novas histórias surgindo depois disso. E num molde completamente diferente. Num molde né? completamente Uma outra- diferente, outra com uma lógica outra política, cara, outra econômica, lógica. tudo. Então o que moldaria esses períodos históricos é muito mais uma questão política e social do que se os caras usam uma espada de ferro ou uma espada de bronze. Isso é só uma representação daquilo que a gente Vai ter um vendo. efeito militar, Sim, pouco, isso mas, tem. mas é muito mais do E que a- o tipo de metal que você tá usando. E arqueologicamente chama muita atenção, né? Claro. Se você está encontrando um sítio com muitas ferramentas de ferro, você identifica Sim. esse período. Facilita o trabalho a hora que você encontra um monte de espada de ferro, um monte de espada de bronze, certo? Carlos Uzzi, eu acho muito injusto. Eles vêm pouco Pois é, e pouco tempo. pois é. Tinham que vir mais tempo É uma obrigação. pra contar mais histórias, certo? E quem tá assistindo, se vocês gostaram desse papo, em primeiro lugar, procurem o conteúdo dos dois. Em segundo lugar, enche o saco deles pra eles voltarem mais vezes aqui conversar com a gente. E, Olha que nós volta, hein? Nós volta. por favor. Por favor, essa é a favor. ideia, essa é a ideia. E isso de acreditar ou não, né, na Ilíada, a minha opinião seria que eu acredito, mas a minha vertente é que não foi um cavalo de Troia, foi um guaxinim de Troia. Eu prefiro. Mas eu vou escrever essa Mas versão, haja olha. guaxinim pra Eu entrar pra prefiro. caber dentro. Mas tudo bem, o Vai, cavalo também era muito guaxinim O grande. cavalo maneiro. também, Tudo também bem, não tudo dá, bem. né? O cavalo também é complicado, É. certo? É. Gente, era isso que a gente tinha pra falar hoje. Procurem o conteúdo desses dois maravilhosos e não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o seu like e o comentário aqui embaixo, beleza? Beleza. E os filmes até do o Nolan próximo. são uma merda. Tá? Tchau. Não são. Tchau, tchau. Falou.